Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo num conjunto de ideias, assim, bem fortes, atribuídas ao filósofo Emile Cioran. Elas questionam a própria natureza da existência e nos confrontam com a ideia do esquecimento total. Oi, exatamente. Um tema denso, né? Muito. E temos em mãos alguns materiais para guiar nossa análise. São trechos de uma transcrição de vídeo e também um documento de apoio. Eles condensam essa visão filosófica específica que é, bom, bastante peculiar. Sim, e é importante, acho, ressaltar logo de cara. O que a gente vai discutir aqui é uma interpretação bem específica das ideias dele, sabe? É uma leitura carregada de um pessimismo intenso, que quase chega no niilismo. A gente vai se ater ao que esses materiais apresentam, né? Combinado, então vamos focar nisso. Ok, vamos tentar desembrulhar isso. A missão aqui é entender os pilares dessa perspectiva sobre a vida, a consciência, o sofrimento e talvez a nossa falta de lugar no cosmos. Confesso que é uma visão bem desafiadora, bate de frente com muitas das nossas noções de sentido, de propósito. Sem dúvida. Desconfortável até. Exato! E um dos pontos mais chocantes, já para começar, que as fontes trazem, essa ideia de que o esquecimento não é só possível, é o nosso destino. Inevitável. Tem uma passagem que é muito direta. Você vai morrer e ninguém vai lembrar que você existiu. Não é metáfora, é destino. Nossa, Seu nome, sua voz, seus sonhos, tudo vai sumir e o mais humilhante, isso não importa, nunca importou. É de tirar o fôlego, né? totalmente. É uma afirmação que tenta demolir, assim, qualquer senso de importância pessoal que possa durar, né? O argumento central ali, como as fontes exploram, é a indiferença absoluta do universo. O cosmos, nessa visão, é absolutamente indiferente à sua existência. Uhum. Nosso sofrimento, nossas alegrias, nada disso, altera a engrenagem cósmica, como o texto coloca. A Terra continua girando, os mercados continuam abrindo. Tem um abismo, né, entre o que a gente sente aqui dentro e a vastidão silenciosa lá fora. E essa indiferença parece que engole tudo, né? Até as nossas maiores criações. O material menciona impérios, catedrais, foguetes, constituições, teorias. Tudo isso está fadado a virar entulho cósmico. Exato. E o interessante é como isso é apresentado. Não como, sei lá, uma opinião amarga, mas quase como uma lei da natureza. É física, é biologia, é história, é Cioran. Como se a escala do universo simplesmente anulasse a relevância humana. Isso. É uma tentativa clara de tirar o ser humano do centro das coisas, sabe? E a análise vai fundo no esquecimento histórico também. Pega figuras gigantescas, Homero, Jesus, Alexandre, que moldaram civilizações. Mesmo eles, segundo essa leitura, acabam sendo distorcidos, ignorados ou virando nota de rodapé, meme de masculinidade. Que pesado. Pois é. E a comparação final que as fontes usam é implacável. A única diferença entre um inseto esmagado e um imperador enterrado é a pompa do funeral, o destino é idêntico. Dissolução, esquecimento, silêncio. Quer dizer, no fim das contas, o resultado é o mesmo para todo mundo. Dissolução, esquecimento. Era o acaso. Uma das fontes diz: não estamos aqui por destino, propósito ou plano divino. Estamos aqui por acidente genético, por falha na simetria do acaso. Nascer foi um descuido da matéria. Essa noção da vida como um erro cósmico é muito radical. É radical. E essa visão do acaso tem consequências diretas na forma como a existência é percebida ali nos materiais. Se a vida é um acidente, o próprio nascimento é visto como uma desgraça. O ser humano seria um erro de um sistema biológico condenados à consciência. Condenados à consciência, forte isso. Muito. E a vida então se reduz a um ciclo puramente mecânico. Nascer, sofrer, trabalhar e morrer. Uma engrenagem sem finalidade que gira até se desfazer. Qualquer ideia de um propósito maior é, descartada como ilusão. É esse acidente, esse fardo. A ideia de celebrar a vida perde totalmente o sentido, imagino. Pelo que as fontes interpretam do pensamento atribuído a Cioran, a vida não é algo que se celebra, é algo que se suporta.
é descrita como um mero ruído inútil num cosmos desinteressado. Será que qualquer tentativa de achar beleza ou alegria seria só auto-engano? É essa linha de raciocínio apresentada, sim. E ela se conecta direto com uma crítica muito dura à própria ideia de progresso. O material que a gente analisou afirma, assim, categoricamente que a crença no progresso é uma piada sem graça. Uma piada sem graça. Nessa perspectiva, o sofrimento não tem função, não ensina, não redime. Ele é inerente. A dor é parte da estrutura e o colapso está embutido no sistema. Então não teria um futuro melhor, ou uma evolução fundamental esperando pela gente, sabe? Só repetição do ciclo. Falando em sofrimento, isso nos leva direto para a questão da consciência humana. Normalmente a gente pensa na consciência como o auge da evolução, né? O que nos diferencia. Mas nos materiais que a gente está vendo, ela é pintada como o maior dos castigos. Tem uma afetação forte que a gente encontrou. Talvez o maior castigo não seja morrer, é continuar vivo pensando lúcido. A capacidade de pensar vira a raiz da nossa miséria. Como assim? A interpretação que as fontes oferecem é que o peso da consciência vem justamente da nossa capacidade de antecipar a perda, a dor, a nossa própria finitude. O texto diz que somos a única espécie que carrega todos os dias o fardo de saber que tudo que ama irá desaparecer. Verdade. A consciência, nesse contexto, é descrita como mais funesta que o câncer. Algo que, em vez de dar controle, nos deu agonia. Ela seria a ferramenta que permite ver o absurdo e sentir a dor de um jeito mais agudo. Entendi. E essa perspectiva traça uma linha direta entre lucidez e sofrimento. O material menciona que quanto mais lúcido você é, mais você sofre. Tenta até buscar um eco na neurociência, falando de uma suposta correlação entre cérebros hiperativos e mais depressão. A frase "a ignorância leve, a lucidez pesa" parece resumir bem isso, né? Saber demais, entender demais seria a causa do tormento. Se a gente conecta isso com o quadro geral que as fontes pintam, o sofrimento humano surge como o custo de ter cérebro demais para lidar com um mundo que não faz sentido. O próprio ato de pensar nesse contexto não é a solução, mas parte do problema. Pensar seria como corromper a ferida, ou seja, cutucar, aprofundar a dor em vez de achar alívio ou solução. É uma inversão total da valorização da razão que a gente costuma ter. E quanto às coisas que geralmente nos sustentam? As grandes ideias como Deus, justiça, propósito, amor eterno, como elas entram nessa visão tão sombria? As fontes são bem claras. Tudo isso é visto como ilusão. Encontrei essa passagem. Nenhuma dessas ideias nasceu da verdade. Todas nasceram do medo. Do medo. São mecanismos de defesa inventados por um animal apavorado diante do nada. Quer dizer, são só construções para nos proteger da realidade nua e crua. A análise apresentada nos textos vai exatamente nessa linha. A função dessas ilusões é dissecada de forma implacável. A esperança, por exemplo, descrita como um reflexo condicionado de desespero, a virtude de escravos, um anestésico que permite suportar o insuportável. Nossa. Virtude de escravos. Pesado, né? E a religião é interpretada como uma recusa em aceitar a morte. A figura de Deus teria sido inventada não para trazer verdade, mas para conter o pânico existencial, para dar uma narrativa para o vazio. E essa lógica vale também para as ideologias políticas, sociais. O material chama de religiões sem céu. São vistas como mentiras úteis, tentativas de impor alguma ordem no caos fundamental da existência. Os exemplos dados, tipo comunismo e capitalismo, são apontados pelas promessas não cumpridas, pelo rastro de violência. A esperança de construir um mundo melhor seria só uma bengala dos fracos. Isso é bem radical. Muito radical. Tem uma frase atribuída a Cioran, que está nas fontes, que encapsula bem essa desconfiança das grandes ideias consoladoras. Só as ideias desesperadas têm valor. As outras servem para enganar tolos ou escravizar multidões. A conclusão lógica dessa linha de pensamento
como está apresentada, é que o desespero sem esperança é a única lucidez verdadeira. Aceitar o vazio, a falta de sentido, seria a única postura intelectualmente honesta, entende? Entendo. Já falamos da vida individual, da consciência, das nossas tentativas de criar sentido. Mas e a nossa trajetória coletiva? A história humana? As fontes também abordam isso? E, bom, não de forma otimista. Longe de ver um progresso, a história é descrita como a sofisticação progressiva da dor. Basicamente, uma sequência de carnificinas encadernadas. A ideia é que a gente só aprendeu a machucar de formas mais elaboradas. Essa interpretação está no material, sim. O perigo que apontam na narrativa histórica tradicional é que ela muitas vezes dá sentido ao horror, né? Romantiza a violência, transforma massacres em beleza e pinta assassinos bem organizados como heróis. As fontes até mencionam exemplos de nações poderosas, França, Alemanha, Rússia, Brasil, cujas fundações estariam manchadas por violência por exploração, questionando a legitimidade moral dessa trajetória toda. Então, a ideia de uma evolução moral da humanidade é completamente descartada nessa visão. Os textos usam a escalada da violência no século XX, as guerras mundiais, as armas nucleares, como argumento contra qualquer noção de progresso ético real. Teve uma citação que me marcou. O homem é o animal que inventou a história para se perdoar. A civilização seria só um verniz, assim, superficial, escondendo uma barbárie que nunca foi embora. Essa leitura sugere exatamente isso, e levanta uma questão importante sobre o próprio movimento da história. Se ela não avança linearmente para algo melhor, mas gira em círculos com o mesmo erro de sempre, só que embalado como novidade, qual o valor de estudar isso ou ter esperança nisso? O material menciona a perspectiva atribuída a Cioran sobre a vitória da estupidez como ordem universal, insinuando que a irracionalidade, a crueldade são a regra, não a exceção. Uau! É muita coisa para processar. Recapitulando rapidinho os pontos centrais que a gente tirou das fontes. Temos essa certeza do esquecimento, da nossa insignificância cósmica. A vida como um acidente biológico doloroso, a consciência não como bênção, mas como fardo que amplifica a agonia. As grandes narrativas, esperança, religião e ideologias desmascaradas como fugas do vazio. E, por fim, a história humana como um ciclo repetitivo de barbárie, cada vez mais sofisticada. Não dá para negar, é uma visão de mundo bastante sombria. Sem dúvida. É uma filosofia que incomoda, que confronta. Mas é interessante notar como as próprias fontes terminam, sabe? Apesar dessa negatividade toda, parece que há um valor implícito reconhecido na própria lucidez, na coragem de olhar para essa realidade desconfortável de frente, sem véus, sem ilusões. Interessante isso. A conclusão dos textos sugere que talvez a conexão com outras pessoas que compartilham dessa mesma busca por clareza, mesmo diante do aparente absurdo, isso possa oferecer um fio tênue de significado. Não chega a ser um consolo tradicional, né? Mas talvez um reconhecimento mútuo na dificuldade que é existir. Gosto dessa nuance final. E isso nos deixa com uma provocação, né? Algo para quem nos ouve pensar a respeito. É inspirado por todo esse material, mas não está dito com essas palavras lá. Se a nossa consciência, como sugerem esses textos, realmente nos condena a ver o vazio, a futilidade, o sofrimento como partes inescapáveis da existência, o que será que ainda nos move a buscar a verdade? Por que essa busca incessante por clareza mesmo quando ela dói e não oferece conforto fácil? O que essa teimosia em querer entender contra todas as probabilidades de consolo pode acabar revelando sobre nós mesmos? Fica aí a reflexão.